Pessoal, o Brasil está completamente desordenado. Vocês já pararam para pensar que a palavra impeachment está muito mais perto do que a gente sequer estava imaginando? E principalmente agora no governo Lula? Pois é, a gente tem que conversar sobre isso. Porque agora está voltando a se falar entre os senadores sobre impeachment do Lula. Vamos lá, porque não é só isso que aconteceu hoje. Como também está voltando a falar sobre impeachment, uma coisa que o governo Lula fez é voltar a falar também sobre caso polêmico. E volta de novo aquela história de censurar as redes sociais. Só que o que acontece? O governo Lula ele tem um plano de censurar num outro nível. Eles querem pegar o modelo chinês. E aí eu vou te contar, porque tem uma coisa que o modelo chinês fez que acaba refletindo em quem é cristão. Então vamos entender? Que hoje tem muita coisa. Inclusive, a gente vai falar também sobre as sanções contra o Alexandre de Moraes. Beleza? Vocês estão vendo um cenário meio diferente? Estamos no carro. O que acontece é que hoje o dia foi meio corrido, então a gente está gravando um vídeo assim, aonde dá para vocês, e eu peço para vocês relevar isso, porque logo logo estamos voltando ao cenário normal, beleza? Bora lá então. Pois é, pessoal, acontece que hoje a Janja, ela cita em prisão. Pois é, prisão e defendendo o modelo de regulamentação das redes sociais chinês. Ou seja, se você vai lá, publica e é o que eles consideram uma fake news, ou então alguma coisa nesse sentido, estão se falando em até prender essas pessoas. E eu vou te explicar o que acontece. De todas as opções possíveis que o governo poderia ter escolhido para seguir de exemplo do que é uma democracia e regulamentar as redes sociais, eles conseguiram escolher a pior, que é a chinesa, que é tudo, literalmente tudo menos uma democracia. E o objetivo da Janja com isso e também do Lula é fazer o quê? Pegar o representante da China, enviar ele para o Brasil para ele ver como funcionam as redes sociais, como funciona o sistema dentro do Brasil e para ele fazer uma análise de como regulamentar as redes sociais aqui do Brasil e deixar exatamente igual às redes sociais da China, que para quem não sabe é censurada ao total. Eles têm literalmente até cortes para fazer essa censura e regulamentar o que é verdadeiro ou não. A grande questão é, você sabe o que tem lá na China? Pois é, eles têm uma grade de firewall que é tipo uma espécie de radar da internet. Vamos falar como se fosse uma IA, para vocês entenderem mais fácil. Ela filtra palavras-chave. Então, se alguém escrever, por exemplo, lá na China, o Xi Jinping é um ditador, não vai aparecer busca sobre isso. Sobre a Taiwan quer ser independente, não vai aparecer busca sobre isso. Ou seja, só o que o governo chinês quer. Ou seja, o Partido Comunista Chinês. Ou seja, PCC, né? Bem parecida essa sigla, a gente já escutou falar nessa sigla. Só que o que acontece? Legal, beleza. A gente tem o fato de que eles regulam as redes sociais e não só regulam as redes sociais, com isso eles também regulam as redes sociais com os influenciadores. Para quem não sabe, você não pode expressar nada na China que seja contrário ao que eles pensam, tá? Ou seja, se você é um influenciador, por exemplo, de direita e vai falar contra o regime chinês, na China você vai ser censurado, você pode até ser preso por conta disso. E eles têm uma cibersegurança que é uma lei que permite que isso tudo aconteça dentro da China. Ou seja, eles doutrinam a população para que a população só saiba exatamente o que eles querem mostrar. Ou seja, tudo que é contrário ao que o Partido Comunista Chinês prega tá errado. Eles não aceitam, beleza? E o que mais? Tem uma matéria que eu peguei aqui para vocês que eu achei super interessante, é sobre a questão religiosa, porque a questão religiosa também é regulamentada na China, tá? Inclusive, cristão lá não é bem visto muito bem na China, não, porque o Partido Chinês prega a religião que eles colocam para os chineses. Agora, quem é cristão é muito mal visto na China, é tanto que dentro dessa matéria que eu coloquei para vocês, está aqui na tela, fala sobre a quantidade de igrejas que tem, que são cristãs e que não estão regulamentadas, porque sabe que o governo vai tentar arrancar elas. Fala sobre a liberdade de expressão, sobre religião dentro da China. E, inclusive, eu achei uma outra matéria muito interessante que eu queria até colocar o vídeo aqui para vocês, que é sobre a perseguição que teve com os cristãos na época do comunismo, tá? Não foi na China, foi na Romênia. Mas o vídeo mostra claramente a ideologia comunista, o quanto ela é contra os cristãos,
hoje em dia e também antigamente, como foi contra também. E para vocês terem noção, eles colocavam pessoas que defendiam Cristo dentro de caixa cheia de pregos, tá? Para quê? Para que essas pessoas ficassem caladas, para que essas pessoas não quisessem reviver essa sensação de ficarem presas em uma caixa de pregos e não passassem praticamente adiante a sua paixão por Cristo, para vocês conseguirem entender qual é o nível de loucura que a gente tem. Aí, de repente, assim eles iriam se calar. Porém, teve uma luta, o pessoal mesmo passando por toda essa tortura, foram extremamente guerreiros e eles se livraram disso e continuaram ainda divulgando e falando sobre religião na Romênia na época. Eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, para a gente continuar então a falar sobre esse assunto. Essas eram as caixas que os comunistas prendiam os cristãos na Romênia em 1945. O pastor Richard Wurmbrand, o autor do famoso livro Torturado por Amor a Cristo, criador do Voz dos Mártires, foi preso numa dessas caixas. Ele conta que os crentes eram jogados aí e não havia espaço para qualquer movimento, pois os pregos tinham pontas afiadas como giletes. Enquanto eles estavam quietos, era mais fácil. Porém, eles eram forçados a permanecer nessas caixas por horas. Quando o corpo se cansava, eles se mexiam e os pregos perfuravam todo o corpo deles. Essa réplica se encontra no escritório do Voz dos Mártires da Coreia como um lembrete do que esses heróis da fé suportaram por amor a Cristo. Para vocês entenderem o quanto a situação era louca, beleza? Entenderam, gente? Porém, o que a gente está vendo no Brasil, implementando uma cultura igual a da China em bloqueio de rede social, vai representar quase a mesma coisa, porque a gente acabou de falar que é um país que não é democrático, tá? É um país que está regulamentando as redes sociais só para que o partido que está ali no governo esteja o controle de tudo. Imagina isso agora, estamos chegando com eleições em 2026. A popularidade do Lula está indo ladeira abaixo. O que vocês acham que é o objetivo de colocar um sistema de um país que não é democrático dentro do Brasil? Vocês acham que vai ter liberdade de expressão? Vocês acham que eu vou poder gravar um vídeo falando para vocês do que eu não concordo, que eu concordo com o governo? Vocês acham que vocês vão poder expressar nas redes sociais o que vocês concordam ou não com o governo? Pois é, vocês não vão poder fazer isso. Sem contar o que vai ser classificado como algo que eles não querem ver, como fake news, né? E eu trouxe um exemplo assim, bem brando para vocês conseguirem entender. Hoje, pelo menos segundo a fala do Flávio Dino, ele considerou que chamar alguém de fascista não era nenhum problema. Imagina, não, a gente só está comparando uma pessoa a um genocídio que aconteceu na Europa, né? E assim, uma linha totalmente errada. Para começar, que o fascismo que a gente chama no Brasil hoje, o pessoal que está xingando os outros fascistas não sabe nem o que é o fascismo de verdade. Está xingando totalmente errado. E segundo, para ele, isso tá tudo bem, você xingar uma pessoa de fascista. Mas agora, chamar outro de ladrão, aí já não pode. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar você. Ela vai porque essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, a pessoa vai responder consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Aí é uma coisa diferente, aí incomoda, né? Pra vocês entenderem. O que vai medir e o que vai dizer o que é verdade, o que não é e o que pode ser regulamentado ou não. Isso é um dos maiores perigos que a gente tem literalmente hoje no Brasil, beleza? Agora vamos falar sobre um outro assunto que foi esse aqui que tá bombando nas redes sociais. Tá rolando em falar em impeachment do Lula, tá? E a Damares publicou um vídeo e eu quero que vocês assistam esse vídeo pra gente discutir depois sobre o vídeo. O programa Pé de Meia pode dar o impeachment do Lula? Fica aí que eu vou te explicar. Mas antes eu quero tirar as dúvidas. Tem muita gente que não sabe o que é o programa Pé de Meia. É um programa que o governo criou para dar uma renda mensal aos meninos que estão no ensino médio. Todo mês ganham um pouquinho. E quando eles completam o terceiro ano do ensino médio, ganham uma poupança, um valor maior. Ok. O governo começou a fazer isto e o Congresso aprovou uma lei. Só que é o seguinte...
sanciona a lei no início de 24 e o governo começa a pagar. Mas o dinheiro vem da onde? Aí que vem o problema. Pegou de um fundo que já existia e começou a pagar o pé de meia. Gente, nós parlamentares que construímos o orçamento da União, nós que autorizamos o governo a gastar ou não dinheiro, começaram a pagar o pé de meia sem autorização do Congresso Nacional. Vocês lembram que uma presidenta já fez isto? Pegou dinheiro de um lugar e gastou no outro? Isso se chama pedalada. Agora, o que está acontecendo no programa Pé de Meia também configura uma pedalada. Gente, o TCU esta semana proibiu, suspendeu o pagamento do pé de meia. O Tribunal de Contas da União bloqueou por unanimidade 6 bilhões de reais do pé de meia. Mas eu quero dizer para vocês que ao longo de 24, eu também vi isto. Eu fiz requerimentos de informações, tanto para o ministro da Fazenda, como para o ministro da Educação, perguntando: estão pagando isto e o dinheiro está vindo de onde? Mas eu também fiz um requerimento, lembra? Para convocar o ministro da Educação para vir aqui no Senado se explicar de onde estava vindo o dinheiro. E o homem não veio aqui no Senado se explicar. Se ficar mesmo agora, juridicamente, junto com o TSU e no Congresso comprovado que é pedalada, se prepare, vem impeachment do presidente Lula aí. Pois é, vocês lembram que na época da Dilma, um dos motivos, né, dela ter sofrido o impeachment principal foi a pedalada fiscal que teve na época dela. Ou seja, o governo queria encobrir, né, que ele estava ali faltando dinheiro nos cofres públicos, que ele estava com déficit. E aí ele fez o seguinte, ele foi lá e disponibilizou crédito sem passar pelo Congresso. E isso é considerado um crime gravíssimo. O governo não pode fazer absolutamente isso, tá? Sem passar pelo Congresso. É obrigatoriamente preciso passar pelo Congresso, beleza? Acontece que o que a gente está vendo agora com o programa Pé de Meia foi quase a mesma coisa do que aconteceu na época da Dilma. Por quê? Porque o Pé de Meia foi colocado, né, simplesmente no momento onde estava caótico, estava com déficit sim nas contas públicas. Além disso também não passou pela aprovação do Congresso, foi simplesmente o governo, beleza, vamos decidir, vamos jogar lá sem aprovação do Congresso. E isso é considerado, entre aspas, uma pedalada fiscal. É a mesma coisa que aconteceu no governo da Dilma. E sim, poderia causar até mesmo uma questão de impeachment por causa disso no governo Lula. Outra coisa que também se fala sobre até impeachment no governo Lula, não se fala sobre impeachment, mas assim, já deixaram bem claro que se o Lula passar um pouco do limite, vai rolar alguma coisa. É sobre o aumento do IOF. Só que esse eu não vou falar nesse vídeo, vou deixar para amanhã que a gente vai dar uma explicação bem grande do que está acontecendo com o IOF, porque é uma história assim maluca para vocês conseguirem entender. Mas aí, põe nos comentários, você acha que essa questão do pé de meia vai dar ruim para o governo Lula ou não? Põe aí nos comentários, vamos falar sobre o nosso último tema aqui, que vem sendo as sanções aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Acontece que o pessoal da oposição, ou seja, da direita no Brasil, está acreditando que até 10 dias possa vir essas sanções aplicadas dos Estados Unidos. O que rolou? Marcos Rubio, tá? Que é o secretário-geral do governo norte-americano. Aliás, ele ainda é filho de imigrantes, como assim, cubanos. Então, ele nasceu nos Estados Unidos, mas os seus pais não são americanos, tá? E ele foi fazendo uma política extremamente grande dentro dos Estados Unidos com a questão a combater censura, a países que são ditadores. Eu acredito que seja até um pouco por causa da cultura dele que ele tem dos pais. Os pais devem ter contado para ele, falado, olha, em Cuba era assim, era uma coisa totalmente diferente. Provavelmente seja exatamente por esse motivo que eu acredito que ele tenha essa grande pressão contra ditaduras e a liberdade de expressão. Tá? Acontece que tem muita gente que fala que ele é mais Trump do que o próprio Trump, para vocês terem uma noção. E ontem, e algumas semanas atrás também, ele já veio e falou sobre sanções ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Alessandra, mas agora ele não falou o nome do Alexandre de Moraes. Realmente, ele não falou agora nas indicações que ele deu sobre o Alexandre de Moraes, mas nem precisa. Quem entendeu que o Alexandre de Moraes foi, assim, indicado, citado nisso aí,
Porque ele já tinha falado que sim, poderia ter sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E agora ele fala que essas sanções vão ocorrer, significa ali, para quem entendeu, que provavelmente o nome de Alexandre de Moraes possa estar no meio. E eu achei um vídeo interessantíssimo para vocês que eu queria trazer aqui também, falando sobre essa questão aí das sanções que possam ser feitas contra o ministro Alexandre de Moraes, beleza? Quero que vocês assistam o vídeo e depois no final do vídeo põe aí. Vocês concordam? Acreditam que isso vai acontecer? Pois é. Então assiste aí e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdos. Um beijo e até lá. Mas o fato é o seguinte, não dá mais para brincar com isso, né? O Guga, inclusive, expressou uma posição brasileira, que é o seguinte, que muita gente no governo diz, eles não estão escalando, pelo contrário, eles estão tirando o pé do acelerador. Por quê? Porque a ameaça, primeiro começou com o Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. Depois vem o Marco Rubio, que não é o Marco Rubio, não é um deputado qualquer, é o Marco Rubio, secretário de Estado, dizendo que, sim, há uma grande possibilidade do Alexandre de Moraes sofrer sanções. Né? Só que essas sanções seriam com base na lei Magnitsky, que é, como o Demetrio já explicou, uma lei mais, não tem nada a ver com liberdade de expressão, nem com regimes democráticos, foi criada para a Rússia, depois ampliada. Né? E o que o Itamaraty diz? Diz o seguinte, que em vez de usar a expressão lei Magnitsky ou aplicar sanções e tal, agora os Estados Unidos dizem, não, a gente não vai dar visto, não cita o Brasil, não cita o Alexandre de Moraes. Mas cá para nós é grave sim, o Eduardo Bolsonaro, ele vai para os Estados Unidos, se licencia do mandato, mas ele deu um leve caráter de institucionalidade na queixa dele, quando ele leva para os Estados Unidos também o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Felipe Barros, que foi aos Estados Unidos, vamos dizer, dar um toque de institucionalidade na queixa do Eduardo Bolsonaro. Então a situação é grave, a situação é complexa, mas vamos pensar o seguinte, primeiro, né, quando o governo Trump, e a gente pode dizer o governo Trump, né, o Trump, cita América Latina e Europa, né, que a Europa já tem uma regulamentação contra discurso do ódio via internet. O Brasil está tentando regulamentar, né? Ou o governo Trump é a favor da liberdade para o discurso do ódio na internet, ou o Trump não está em nada, ele não tem nada a ver com liberdade de expressão, né? Ele está aí apenas numa guerra dele política com a Europa, com a América Latina, com o Brasil particularmente. E a terceira questão, né? Como falar em liberdade de expressão, o governo americano querer punir uma coisa inédita, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil ou de qualquer país democrático por liberdade de expressão, sendo que o Donald Trump está atacando Harvard, atacando as universidades americanas exatamente para conter a liberdade de expressão contra o genocídio em Gaza. Portanto, Marcelo, é uma história muito complexa que vai ter muito desdobramento.